Esta é a segunda parte do vídeo comportamento do fogo. Nesse vídeo vamos entender um pouco mais das definições do comportamento e das consequências do fogo. Me chamo Fabrício Nogueira, sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Se você ainda não assistiu a parte 1, para tudo, vá lá na listagem, procure e clique sobre a parte 1. Só depois volte aqui, senão vai ficar muita informação solta e você não vai conseguir entender nada. Então para tudo e volta lá. Uma definição importante quando se estuda o comportamento do fogo é a explosão. A explosão ela pode ser verificada através de três principais fenômenos. O processo simplesmente físico, quando você pega um balão, vai enchendo e ele explode, você tem um processo completamente físico. Você tem um processo físico-químico, onde há modificação do material, da matéria inicial. E por último, por reação química, que é o principal ponto dos estudos de segurança contra incêndio. Essa explosão vai acontecer sempre que houver material combustível em alta pressão e altas temperaturas num ambiente com pouco oxigênio. Quando for liberada essa entrada do oxigênio, então entra em combustão, gerando a dissipação da energia. Daí gera aquela pancada, que tecnicamente vamos chamar de choques e ruídos, ok? Então vamos listar alguns fenômenos que envolvem a explosão. Os que eu considero mais inerentes à segurança contra incêndio estrutural. São dois. O primeiro é o flashover, ou generalização do incêndio. Se trata de uma inflamação generalizada de propagação rápida. Deixa eu explicar. Vamos voltar ao vídeo que vimos no início da primeira parte. Vamos olhar apenas o incêndio da direita. A capa de gás aquecido que se forma no teto durante a fase de crescimento do fogo apresenta uma irradiação do calor para os materiais localizados um pouco distante da origem do fogo, aquecendo e gerando a já conhecida pirólise, entrando em uma liberação cada vez mais intensa de gases, acumulando-os até uma temperatura de ignição. Quando isso acontece, que vai acontecer nesse vídeo em 3 minutos e 40 segundos, veremos então que toda a área será envolvida em chama simultaneamente. O backdraft é uma outra definição. Ele vai acontecer da mesma forma. No ambiente haverá uma concentração de gases, fumaças e partículas ainda não queimadas. E aí, com uma abertura e oxigenação muito rápida, quase que imediata do ambiente, gera uma explosão violentíssima, quando teremos a presença de forte choque e ruído. Estudos da NIST têm demonstrado que o local fechado onde esteja acontecendo o incêndio, se estiver fechado, faz com que o nível de oxigênio vá diminuindo até ficar abaixo de 13%. Quando isso acontece, o fogo que está no interior daquele ambiente entra em um estado de latência. Observe que o ambiente está com baixo comburente, porém ainda contém o calor e muito combustível presente, principalmente por conta do acúmulo de substâncias inflamáveis em forma de gases e outras partículas. No flashover, a oxigenação acontece de forma progressiva, aquela abertura de uma porta que você vai abrindo aos poucos, ou a quebra de uma pequena janela, fazendo com que eleve um aumento do calor no ambiente por oxigenação do fogo mesmo. É importante entender que o backdraft é uma explosão muito mais danosa quando comparado ao flashover. O backdraft acontece com uma frequência bem menor que o flashover, mas precisamos ter cuidado. Um ponto muito importante são as temperaturas características do material combustível. Estes materiais apresentam temperaturas bem características e específicas durante o processo de combustão. Vamos lá então detalhar cada um desses itens. Primeira temperatura característica é a temperatura característica ponto de fulgor. Na literatura americana você vai conhecer como flash point. O ponto de fulgor, também conhecido por especialistas de algumas regiões como temperatura de inflamação, é a menor temperatura que determinado material combustível, pode ser sólido ou líquido, começa a emitir gases o bastante para que o junto do oxigênio e do ar que estejam nas proximidades da superfície entre em ignição ao fazer contato com a chama, com a faísca, com até uma centelha mesmo, emitindo assim um clarão, um brilho momentâneo. Uma informação que vai diferenciar este ponto da temperatura é que, como não há vapores suficientes, a chama não se mantém. Logo, o ponto de fulgor se apresentará apenas com a emissão deste flash, uma chama de curtíssima duração mesmo. Agora, o ponto de combustão ou fire point, de forma geral, é uma temperatura mínima na qual o material combustível começa a emitir
emitir vapores, bastante para formar uma mistura inflamável com o oxigênio que está no ar. Ao entrar em contato com uma chama, ele terá sua ignição. Mesmo quando retirarmos a fonte de calor, o material continua queimando. Quando falamos em ponto de combustão, ou fire point, devemos perceber que a grande diferenciação do ponto de fulgor se dá na seguinte forma. Quando temos o flash point, o ponto de fulgor, se retirarmos a fonte de calor, o fogo se apaga. Já quando alcançamos o ponto de combustão, mesmo ao retirarmos a fonte de calor, a mistura inflamável, ela continua queimando. O ponto de combustão sempre vai acontecer alguns graus acima do ponto de fulgor. Então, com o aumento dessa temperatura, se observa os flashes, o lampejo, que não se mantém. Logo depois, consegue se sustentar. No caso de líquidos, o ponto de combustão é chamado de ponto de inflamação ou temperatura de inflamação. Depende da região e formação de quem está descrevendo esses pontos no líquido. Um outro ponto é o ponto de ignição. O ponto de ignição é a temperatura de ignição. O ponto de autoignição ou autoinflamação é a mesma coisa. Este ponto é correspondente à temperatura mínima necessária para que um material combustível, sólido ou líquido, que ao entrar em contato com o oxigênio do ar, entra de forma espontânea em ignição, independente de qualquer fonte de calor. Um lembrete que vale se fazer é que no caso de gás, para ele entrar em autoignição é necessário que ele esteja em uma mistura propícia com o oxigênio do ar, que ele esteja em uma proporção adequada, dentro de um limite mínimo e máximo adequado. De volta aos fundamentos, entender da propagação é muito importante para criar um raciocínio lógico, para prevenção principalmente. A propagação do fogo, ela pode acontecer por três possibilidades principais. A primeira propagação do fogo que vamos estudar é a propagação por condução. A condução é a propagação que pode acontecer por condução ou contato direto das labaredas com o combustível. Este tipo de propagação é a forma mais fácil de visualizar. Depois temos a convecção, que é a propagação que acontece por convecção do meio circulante gasoso. Então, se apresenta por fumaças, gases, vapores e o ar superaquecido produzido por fogo, que sobem e entram em contato com outras matérias inflamáveis, outros materiais inflamáveis, que vão ser aquecidos até que cheguem em seu ponto de combustão. Radiação. Esse tipo de propagação acontece por meio de ondas de calor ou raios caloríficos, gerados por um corpo aquecido, que vai irradiar em todas as direções. O material ele pode ser aquecido por radiação emitida pela fonte de calor até que entre em combustão. Isso é importante entender. Ele pode ser aquecido até um determinado ponto que ele vai alcançar essa combustão. Neste vídeo falamos então de fenômenos que envolvem a explosão, falamos de temperaturas características dos materiais combustíveis e, por último, apresentamos os três tipos de propagação do fogo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, clicando aqui, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário aqui embaixo. Isso nos ajuda e nos dá mais ânimo para continuar com este trabalho. Grande abraço e lembre-se, vida sempre vem em primeiro lugar.